Amado, eu já falei para ele, quero dizer publicamente, que eu estou muito honrado, de receber um homem na envergadura dele, com tudo que Deus tem depositado sobre a vida dele, e não somente, queridos, com relação ao que ele tem alcançado como sucesso. Isso é fato, é conhecido no Brasil inteiro, mas muito mais do que o sucesso, uma das coisas que me impressionou no Danilo é o espírito dele, é o coração dele, é a forma como ele comunica a verdade, ele transfere os princípios. E vocês me conhecem, eu admiro homens com espírito puro, coração reto. Então, o Danilo, que tem um ministério glorioso, tem esse coração. E eu digo, igreja, se abram, ouçam o que Deus tem para falar, porque certamente você vai ser muito enriquecido, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado. Aqui é a tua igreja, aqui é o teu povo. Fale conosco segundo o que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Seja muito bem-vindo. Quantos recebem Ele com ações de graças ao Senhor? Amém. Aleluia. Como que a gente tem aprendido? Bendito que vem em nome do Senhor. Que Ele seja usado por Deus para nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém? Presente sua esposa querida, em nome de Jesus. Obrigado, Marcelo. Graça e paz, queridos. Que prazer, alegria estar aqui. Sabe qual é a minha chave do sucesso? Eu tenho bons amigos. Amigos que me promovem. Eu descobri uma coisa: para você ser tido como gente importante, das duas, uma. Ou você faz alguma coisa muito importante na vida, ou então você arruma amigos importantes. Eu achei que era mais fácil arrumar amigos importantes. Então, Marcelo está me dando a chance de melhorar o meu currículo ministrando a essa igreja aqui. Já pensou? É um prazer realmente estar aqui. Estou bem acompanhado, muito bem acompanhado. Está comigo minha esposa, Mônica. Queria que ela ficasse em pé para que vocês possam conhecê-la, ver que eu sou um homem muito abençoado e de bom gosto. Está comigo também um discípulo, faz parte da minha equipe direta de discípulos, o André Luiz, o intercessor. Fica em pé, André, para o pessoal te conhecer também. A gente aproveita essas oportunidades para estar junto, né? Então, pegar um discípulo, botar do lado do carro, andar com ele, e o André vai estar me ajudando também com materiais que eu trouxe, mas, de verdade, é um prazer mesmo poder compartilhar com vocês, aprender. Esse ministério é um ministério abençoado. Nós temos nos encontrado, né, eu e o Jamal, nos últimos anos em Curitiba, lá no Casa de Zadok, né? Temos um amigo em comum, que é o Luciano Subirá. Temos alguns amigos em comum. E, enfim, a proposta dessa conferência, aquilo que nós viemos aqui buscar, é bem a minha praia. Então, eu acho que hoje e amanhã nós vamos poder crescer muito, entendendo o propósito de Deus um pouco mais. Amém? Não se preocupem, eu sei como é o trânsito em São Paulo, e, na verdade, no reino de Deus não existem conceitos como pouco. Não existe pouco no reino de Deus. Pouca gente, pouco dinheiro, pouco recurso, isso não existe no reino de Deus. Você diz amém? Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, não vai dar, nós temos 5.000 homens com fome, fora mulheres e crianças, e nós temos pouco, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus balançou a cabeça e disse: dá para cá. Não existe pouco no reino de Deus. E o que nós vamos receber do Senhor aqui vai ser multiplicado nas nossas vidas, nossos ministérios. Nós vamos crescer para a glória do Senhor. Amém? Eu estou em casa, eu só quero... Cadê o Enéas? Enéas, e o meu tempo, qual que é? Não, eu conheço esses pastores, eles dizem assim: olha, fique à vontade, eles só não garantem que o povo vai ficar até o fim, não é? Mas você pode pregar até onde você quiser. Mas não quero abusar dos irmãos, nós vamos ter também tempo amanhã, não é? À tardinha e à noite. E a minha proposta principal é compartilhar muito com você sobre fazer discípulos, sobre funcionar no reino. Enfim, eu queria só antes, rapidinho, dizer que eu trouxe alguns materiais aqui. É uma forma, na verdade, a gente vem numa igreja como essa a primeira vez, e
e tem um período, né, relativamente pequeno para compartilhar a palavra. Outro dia eu estava tentando fazer a conta de quantas palavras, quantas mensagens, Jamal, eu preguei nos últimos 10 anos. E olha, foi muita palavra, dá quase 1000 palavras. Um pastor como você, faça as contas. Então, assim, é muita coisa que Deus nos fala, experiência que nós temos e que, às vezes, em 4, 3 horas, não dá para compartilhar. Então, a forma que a gente tem é de trazer materiais que possam ficar com os irmãos. E eu trouxe alguns que eu queria falar para você aqui, que no final do culto o André vai estar lá, se você quiser levá-los para casa. Isso aqui é um pendrive, todo mundo sabe o que é um pendrive, certo? Certo, essa igreja já vive no século 21, né? Então, esse pendrive, ele tem 20 mensagens, 20 pregações selecionadas, palavras de edificação, que podem te abençoar. Está lá, tem, se não me engano, tem 2 versões, tem um pendrive com mensagens da minha esposa. Você sabe que em algumas igrejas eu sou só o marido da pastora Mônica, sabia disso? É verdade, que a conhecida lá é ela, não sou eu, né? Graças a Deus, minha esposa é parte ativa no ministério, e então ela tem palavras lá também. Então esse pendrive está lá, mas principalmente eu quero falar para vocês sobre os livros aqui. Esse livro, Chaves da Relevância, é um livro que eu escrevi, que foi lançado no início do ano. O que é relevância? Relevância é importância. Eu acho que você já foi convencido, espero, de que você não está aqui para ser mais um, para ser um zero à esquerda. Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você. Deus quer causar mudança através da sua vida. Todos nós aqui. Você não está aqui para fazer peso, volume na igreja. Então, é sobre isso que esse livro trata. São mensagens, né, enfim, reflexões que tratam dos segredos, do que pode levar um crente a ser, de fato, uma pessoa de transformação usada por Deus. Agora, esse livro aqui é o livro do meu coração e é o tema do que eu vou falar. A maior parte das coisas que eu vou falar com vocês hoje e amanhã é sobre isso, o fazedor de discípulos. Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, ele estava dando uma ordem universal, é para todo crente. E fazer discípulo é muito mais do que converter pessoas. Fazer discípulos é muito mais do que evangelizar. Fazer discípulos é, sim, conduzir pessoas à fé, mas, a partir disso, trabalhar em suas vidas, guiá-las por um caminho de maturidade, ajudando-as a crescer até o ponto em que elas sejam frutíferas e maduras, estáveis, e possam reproduzir esse processo com outras pessoas também. Essa é a grande chave da igreja, eu não tenho dúvida disso, no sentido da estratégia de Deus, amados. Eu não sei se você está preocupado com isso, eu estou sempre preocupado com isso, eu creio que seus pastores também, é um ministério profético, com visão profética, e a gente tem que se preocupar em saber qual é a igreja dos sonhos de Deus, não a igreja dos nossos sonhos, não aquilo que nós gostaríamos que a igreja fosse, mas o que Deus pensou quando Ele disse, vou edificar a minha igreja. E a gente tem uma visão muito maravilhosa em Efésios capítulo 4, quando diz a palavra que Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetue o seu próprio crescimento em amor. Então, eu costumo dizer que a grande diferença entre a igreja da religião e a igreja dos sonhos de Deus é que na igreja da religião os santos estão pendurados nas paredes ou sentados nas cadeiras. Mas na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra de Deus. E a principal obra de Deus é fazer discípulos. Então, esse tema é central. Era a única conversa de Jesus depois da ressurreição, o mandamento que Jesus nos deixou depois de ter vencido todos os nossos inimigos. Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto,
Em consequência disso, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, é nosso papel apacentar ovelhas. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Bom, eu sei que você ama o Senhor. A forma mais correta de manifestar isso é que você se envolva no cuidado de vidas. E cuidar de vidas não é colocar um grupo apenas para que ele esteja confortável, mas cuidar de vidas é levar as pessoas ao crescimento. Então, esse livro Fazedor de Discípulos é uma proposta de entendermos como é que se faz discípulos, porque foi o que Jesus fez. Jesus ministrou a multidões, Jesus pregou em grandes cruzadas, Jesus não conseguia ficar só porque tinha sempre alguém querendo uma oração ou querendo ouvir seus ensinos, mas ao longo de 3 anos Jesus se concentrou muito fortemente em 12 pessoas, em um grupo de discípulos, na verdade um grupo maior do que 12, porque havia alguns mais que o acompanhavam, que dormiam e acordavam com Jesus, e ali Jesus nos deu um modelo. É sobre isso que eu trato nesse livro, que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você que está aqui, se você está num seminário como esse, é porque você quer servir a Deus, eu queria muito que você entendesse isso aqui. Eu vou fazer de tudo para que você entenda com as minhas mensagens aqui hoje e amanhã, mas eu acho que o tempo ainda não será suficiente, então fica o livro aí. Ok? Tem outros materiais, não vou ficar tomando tempo, quem sabe nas outras sessões eu diga. Somente esse aqui, na verdade, trouxemos bem pouquinho, mas pelo menos eu peço oração para você. Porque isso aqui é uma cartilha de uma estratégia que nós usamos em Ribeirão Preto, que nós chamamos Casas de Paz. As Casas de Paz são um movimento evangelístico que a gente faz todo ano para ganhar vidas. Toda a igreja se move. E as Casas de Paz, elas foram inspiradas em Lucas capítulo 10, quando Jesus chama 70 novos convertidos. Eu queria chamar a sua atenção para isso. 70 novos convertidos, pessoas imaturas, inexperientes, gente que até então não tinha expulsado um demônio, não tinha tido uma experiência de liderança, mas eram convertidos e eram discípulos de Jesus. E Jesus organiza esses 70 novos convertidos de 2 em 2 e lhes dá uma missão. Vocês vão se espalhar em duplas, vão bater a porta de casas, vão procurar fazer contato com pessoas, e vocês vão entrar nas casas e vão dizer: a paz de Deus seja nessa casa. E aí Jesus fala: se ali houver um filho da paz, fiquem naquela casa, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos até que eu vá. Então Jesus deu uma missão: façam contatos. E se alguma casa se abrir para vocês, então entrem naquela casa e fiquem lá, ministrando a palavra e orando pelos enfermos e abençoando as pessoas. E a Bíblia diz que aqueles 70 foram, não conta muitos detalhes da experiência, mas diz que depois os 70 voltaram possuídos de alegria. Diga: possuídos de alegria. Gente, você já viu um crente possuído de alegria? Eu tenho visto crente possuído de raiva, possuído de preguiça, mas poderoso mesmo é um crente possuído de alegria. Você não acha? E essa turma voltou empolgada, porque eles foram usados por Deus, apesar da pouca experiência. E quando eu li isso há uns anos atrás, com essa ótica, eu falei: pronto, eu vou fazer isso com a minha igreja, eu vou enviar todo mundo de 2 em 2, com essa missão de encontrar o filho da paz. Quem é o filho da paz? É alguém que não é crente, que não é convertido ao Senhor, mas que tem o coração aberto ao ponto de abrir a sua casa. E aí nós saímos todo ano para encontrar essa pessoa. Quando nós encontramos, nós abordamos as pessoas. As pessoas de Ribeirão Preto não são muito diferentes das de São Paulo. Elas têm problemas, elas têm anseios. Aí você chega para uma pessoa e diz assim: meu amigo, seja um colega de trabalho, alguém que você conheceu hoje, tem alguma coisa perturbando você? Tem alguma coisa roubando a paz da sua casa, da sua família, trazendo problemas, peso? E você não precisa andar muitos quarteirões para encontrar alguém que tem um problema, certo? Certo? E algumas dessas pessoas, muitas, na verdade, elas compartilham, elas dizem: puxa, eu estou passando por isso, assim. E quando a pessoa compartilha o que está roubando a sua paz, a paz da sua casa,
nós propomos para ela o seguinte: você não quer abrir a sua casa para que eu possa ir com um companheiro meu, para nós, durante 7 semanas, dentro da tua casa, nós buscarmos o príncipe da paz, nós chamarmos a presença de Deus para abençoar a sua família? Bom, a proposta é essa. E aí nós entramos nessas casas e ficamos lá por pelo menos 7 semanas, né? Uma reunião uma vez por semana, claro. Amados, Deus tem feito coisas maravilhosas através dessa estratégia. Para você ter uma ideia, no ano passado, num só dia, nós estabelecemos 1.815 casas de paz. O que eu estou dizendo para você é que num dia nós entramos em 1.815 casas de pessoas não convertidas e nós permanecemos nessas casas, pregando o evangelho ali, orando pelos enfermos, curando os enfermos, por 7 semanas pelo menos, e uma avalanche de gente se converte. Muitas dessas casas se tornam células na nossa igreja, que é o que vocês chamam aqui de casas luz, né? Olha que esse casal aqui, nós temos uma casa de paz aqui em São Paulo, porque eles receberam a palavra, se acredita, de longe. Nós fazemos uma casa de paz virtual aqui, viu, Jamal? Então, um dos nossos líderes tem todas as semanas reunido com eles pela internet. Se converteram, são apaixonados por Jesus. De vez em quando, né? De vez em sempre, fazem essa viagenzinha de 300 quilômetros até Ribeirão Preto para estar conosco. Estão aí, sei que vão ser muito frutíferos nessa cidade. Então, é só um exemplo. Então, essa estratégia, inclusive com as ministrações que nós usamos, de repente você abre uma casa de paz lá, se o seu pastor lhe permitir fazer, não é? Você chega para um amigo e fala: e aí, tem alguma coisa te perturbando? Posso ir na sua casa durante 7 semanas para a gente buscar a Deus por esse problema, por esse seu filho que está nas drogas, por esse desemprego que está assolando a sua família? E você chega lá e ministra a palavra para ele. E aqui estão as ministrações muito simples, porque a gente envia todo mundo, os novos convertidos, inclusive, os adolescentes, não é? E todos vão, de 2 em 2. E é uma festa, uma festa. Então a estratégia está aqui. Você pode depois, não tem muitos desses, viu? Mas você pode depois se inspirar nisso aqui e orar por mim, porque esse ano eu fui comissionado por Deus a fazer algo maior. Então eu cheguei para os pastores da cidade. Ribeirão Preto é uma cidade. Quem conhece Ribeirão Preto aqui? Olha, bastante gente conhece a minha terra, né? Pois é, Ribeirão Preto é uma cidade de quase 700 mil habitantes. Então já é uma cidade de um bom porte, né? E com muitas igrejas. E eu desafiei os pastores a nós movermos as igrejas da cidade numa grande campanha de casas de paz. Porque eu pensei, puxa, se a minha igreja, uma única congregação, estabeleceu quase 2.000 casas de paz, né? O que não pode fazer a igreja da cidade, não podemos fazer em 2 meses a maior colheita da nossa história. E eu estou crendo nisso. Agora, há um grande desafio, convencer os pastores a abrir mão, não é, das suas programações e do foco que eles estão para fazer. Muitos deles já estão comprometidos, outros precisam ser despertados. Por favor, ore por nós, inclusive por cobertura, porque você sabe que quando você mexe com isso, você mexe com o inferno. O diabo não fica de braços cruzados vendo você fazer a conquista, mas a unção de Deus e o respaldo de Deus sempre é proporcional aos nossos desafios. Amém, queridos? Eu estou aqui, não estou jogando conversa fora, não. Mesmo nessas coisas, eu já estou repartindo com você experiências e, enfim, princípios. Mas nessa noite eu queria trabalhar um texto com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30. E nós vamos ler a partir do versículo 37 até o 39. Você está procurando o livro de Gênesis na sua Bíblia, eu aconselho que você comece do começo, ok? Não, estou brincando, aqui todo mundo está, né? Todo mundo domina, não é isso? A Bíblia já está dominada, né? Vamos lá, então. Gênesis, capítulo 30. Nossa igreja é uma igreja sempre de muitos novos convertidos. E de vez em quando eu vejo alguém procurando Gênesis lá no final da Bíblia.
Por isso que eu estou brincando com vocês. Capítulo 30, versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Está escrito tudo na sua Bíblia também? Sim, amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto aí, porque é nesse texto que o Senhor vai aclarar o nosso coração em relação a algumas coisas muito importantes aqui. Amado, eu creio que nós vivemos um tempo assim muito desafiador. Nós, a Igreja do Senhor no Brasil. Vocês aqui são um povo de visão profética e creio que tem essa percepção também. A gente vive assim alguns antagonismos, né? Por um lado, a igreja evangélica vai crescendo, as estatísticas vão demonstrando os milhões de crentes que o Brasil tem. As perspectivas da estatística dizem que, a seguir esse ritmo, em 15 anos, no máximo 20 anos, nós seremos uma nação de maioria evangélica. E nós vemos isso, gostamos da ideia, mas aqueles que são um pouco mais profundos ficam com a pulga atrás da orelha. Eu, pelo menos, fico. Porque, apesar do crescimento da igreja, nós não temos mudado a nossa nação. A fibra moral da nossa nação não tem sido mudada pelo impacto da igreja. São milhões e milhões de crentes. Mas o Brasil está mais corrupto do que nunca, está mais desgovernado do que nunca. A própria igreja muitas vezes está se misturando, se transformando naquele sal insípido que só presta para ser pisado pelos homens. E nós precisamos encontrar uma fórmula de mudar esse jogo. Por que está acontecendo assim? Porque somos muitos, cada vez mais, e não conseguimos ainda impactar a nação de tal maneira a influenciar o rumo da nação. Eu tenho algumas percepções. Uma delas é que esse crescimento é um crescimento sem padrão. Assim como a gente tem milhões e milhões de evangélicos, a gente tem também cada vez mais os nunca mais evangélicos, os ex-evangélicos, e muitos daqueles que professam a fé não trazem as marcas de Cristo na sua vida, não são formados. São pessoas que atenderam a um apelo, que atenderam a uma proposta, às vezes que atenderam até a proposta da bênção, mas que não se comprometeram com a vida de Deus. E se nós queremos, eu não sei, acho que eu posso até dizer isso, se nós queremos virar esse jogo, se nós queremos mudar a nossa nação, e eu acho que eu posso dizer, se nós queremos sobreviver como um povo sério de Deus, nós precisamos de duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, nós precisamos nos multiplicar. Eu sei que essa é uma igreja séria, que essa é uma igreja de padrão. Eu acompanho já há algum tempo seus pastores, sei qual é a proposta, e assim somos nós também ali em Ribeirão Preto. Nós não queremos simplesmente encher um lugar de gente disforme. Nós queremos formar discípulos de Cristo, gente que tem o caráter de Deus, gente que tem compromisso com a palavra. É isso que vocês buscam aqui também, certo? Então, nós precisamos nos multiplicar. Mas precisamos nos multiplicar com a saúde, com a estrutura de vida correta. E eu li esse texto aqui com você porque, para mim, esse texto é uma grande parábola viva. Há algumas coisas nas Escrituras que falam além do óbvio, além do literal. E eu sempre cavei esse texto, por muitos anos eu li, ficava maravilhado com o milagre que Deus fez aqui, mas eu pensava, Deus tem uma mensagem por trás disso e eu quero entendê-la. E só para situar você, esse texto fala de um momento em que Jacó, homem de Deus, homem que vivia
por promessas, homem que desde o começo, ainda que tenha errado, ele queria cumprir o propósito de Deus. Jacó, por muitos anos, longe da sua família, ele serviu como pastor ao seu sogro Labão. Quantos aqui já ouviram falar de Labão? Labão não era lá gente muito boa, não é? Era um verdadeiro lambão. Era um trapaceiro. E nesse momento aqui, Jacó chega e ele diz: Labão, eu tenho servido, cuidado dos teus rebanhos durante muitos anos, mas chegou a hora de cuidar dos meus próprios rebanhos. Eu preciso fazer os meus rebanhos crescerem. Eu preciso trabalhar pelo que Deus plantou na minha vida. E o Labão, que era um espertalhão, chegou e fez uma proposta para Jacó. Labão disse: tudo bem então, Jacó, vamos fazer um negócio, vamos fazer o seguinte, daqui para frente, as ovelhas que nascerem com alguma marca na pelagem, ovelhas salpicadas, malhadas, listadas, essas serão suas. E as ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme, sem marcas, essas serão minhas. E você não precisa ser um veterinário, um geneticista, para perceber que, na verdade, o Labão estava sendo muito esperto, porque as ovelhas tendem a nascer com pelagem uniforme. Isso é o gene dominante, não é? O recessivo é o salpicado. Mas Deus deu uma inspiração a Jacó. Não tente fazer isso em casa, porque não vai funcionar, não tem nenhum sentido científico. Foi algo que Deus fez. Deus inspirou Jacó a colher varas. Varas, diz a Bíblia, verdes. E Jacó cavou nessas varas, marcas, fez desenhos nas varas, como se fossem marcas, e fincou essas varas nos locais onde as ovelhas iam beber água. E lá o carneirinho se engraçava com a ovelhinha, e eles iam namorar, e quando eles olhavam para aquelas varas marcadas, as ovelhas concebiam. E daí a algum tempo elas davam à luz a cordeirinhos malhados, salpicados e listrados. Deus fez esse milagre. E o rebanho de Jacó cresceu mais do que o rebanho de Labão. E Deus pôde, então, dar sequência ao plano que ele tinha na vida de Jacó, que você sabe, não é? Estamos falando de Israel e por onde vem toda a linhagem da promessa. Agora, amados, isso é uma parábola do que nós estamos vivendo hoje. Porque nós temos uma certa disputa entre dois rebanhos no Brasil. Há pastores há ministérios que são como Labão. Eles não estão preocupados com marcas nas ovelhas. Eles também não estão preocupados com o chamado de Deus. Eles não têm raiz na fé. Eles são simplesmente convenientes. São líderes que querem os seus salões cheios, porque muita ovelha significa muito poder. Muita ovelha significa muito dinheiro. Muita ovelha significa, muitas vezes, inclusive, influência política. E não se enganem, boa parte do que se chama Igreja Evangélica Brasileira é rebanho de Labão. Você está entendendo a minha figura? O que eu estou dizendo não estou falando das pessoas, não estou falando dos indivíduos que se convertem, mas da proposta ministerial. São igrejas e ministérios sem nenhuma preocupação em formar pessoas, em colocar a marca de Cristo na vida das pessoas. Não, elas só querem ter muita gente, isso basta. Labão não tinha preocupação, ele só queria ter muita ovelha, porque ele era fissurado em poder e dinheiro. Agora, nós precisamos ser rebanho de Jacó. Eu quero me apresentar nesse sentido aqui a você como um pastor Jacó. Porque eu estou no ministério não por conveniência. Eu não estou no ministério, eu não sou um pastor porque eu fiz uma avaliação e achei que isso seria um bom negócio. Eu estou no ministério porque Deus me chamou para o ministério. Eu estou no ministério porque eu amo a palavra do Senhor. Eu estou no ministério porque eu entendi qual é a igreja que o Senhor quer levantar. E eu decidi dedicar a minha vida a cooperar com o Espírito Santo na edificação dessa igreja.
É por isso que eu estou no ministério. E eu tenho um desafio agora. O meu rebanho precisa crescer. Eu estou me esforçando todos os dias para que o meu rebanho cresça. Mas cresça não como uma igreja rodoviária. Você sabe, a igreja rodoviária está sempre cheio de gente, mas assim, metade saindo, metade chegando, poucos ficando. Porque, de forma geral, é assim. Às vezes você entra num templo e ele está cheio de gente. Bate uma foto e volta daqui a um ano. Vai estar cheio de gente. Mas você não vai encontrar as mesmas pessoas ali. E não é essa a proposta de Deus para nós. Então, nós somos o rebanho de Jacó. E nós precisamos dar um jeito, Marcelo, de multiplicar esse rebanho e multiplicar com padrão. Não pode ser qualquer crente, tem que ser um crente cheio do Espírito Santo, tem que ser um crente cheio da palavra de Deus, tem que ser um crente que viva a palavra de Deus que está na sua vida. Ou seja, tem que ser discípulo de Jesus Cristo. Como é que nós vamos conseguir isso? Esse é o nosso desafio. Como é que nós vamos virar o jogo, irmãos? Como é que nós vamos fazer com que o rebanho de Jacó cresça mais no Brasil do que o rebanho de Labão? Bom, eu tenho aqui algumas sugestões para vocês, pelo menos alguns conceitos que esse texto ilustra para nós. Eu queria, assim, rapidamente, repartir esses conceitos. Se você entender, eu creio que o seu horizonte vai ser dilatado nessa noite, amém? Você está aberto, está com o coração aqui? Amém? Amém? Bom, que conceitos são esses? Porque, como eu falei, o que Jacó fez foi preparar referências para o rebanho. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque aqui está a chave do que Deus quer nos falar nessa noite. Um rebanho que se multiplique com padrão precisa de referências. E as referências, naquele caso, foram varas que foram trabalhadas. E o meu propósito é que você saia daqui nessa noite, quando nós terminarmos aqui, que você saia daqui assumido. Eu sou uma das varas de Jacó. Você não se ofende de ser chamado de vara, não? Não se ofenda, não. Até porque não fui eu que inventei esse negócio, não. Jesus já te chamou de vara já faz tempo. Não é verdade? João capítulo 15. Não é? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois as varas. Em algumas traduções, os ramos. Toda vara que estando em mim der fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. E toda vara que não der fruto, o Pai corta. Então, Jesus já usou esse negócio de nos chamar de vara, eu não estou sendo original, coisa nenhuma. Mas eu quero usar essa figura, porque o que nós precisamos, o que eu e você precisamos, é encontrar nesse povo varas, mas varas que sirvam para o propósito. E aí eu quero colocar alguns conceitos aqui para vocês, meus irmãos. Primeiro, o conceito de maleabilidade. Você sabe o que é isso? Flexibilidade. Porque a palavra aí está na sua Bíblia, diz que Jacó então tomou varas verdes. Ele tomou varas o quê? Alô, ele tomou varas o quê? Verde. Eu sou baiano, né? Para mim é verde. Para você, como que é? Verde, né? Vocês estão parecendo Ribeirão Pretano, lá em Ribeirão Preto é verde. Mas ele tomou varas verdes. Por que ele tomou varas verdes? Porque varas verdes são flexíveis. Varas verdes são tratáveis. Varas verdes são moldáveis. Se você quiser um outro adjetivo, discípulos. Nós precisamos de uma igreja de discípulos. Quem é o discípulo? O discípulo é alguém disposto a mudar. O discípulo é alguém disposto a aprender. Quando Jesus começou o seu processo, o seu projeto, amados, eu não sei se vocês têm claramente essa percepção, mas Jesus, no início do seu ministério, ele chamou alguns homens para junto de si. Jesus olhou para aqueles homens que não tinham nenhum pedigree, eles não tinham nenhuma experiência, eles não tinham nem cacuete religioso. E Jesus falou, eu quero que vocês venham para perto de mim, que vocês andem comigo, vocês topam? Eles disseram, topamos. E Jesus, durante 3 anos,
dormiu e acordou com aqueles homens. E o processo de relacionamento foi no sentido de mudá-los, porque eles eram homens carnais, eram homens imaturos. Eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes a gente fala o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e a gente assim já coloca naquela berlinda de homens super crente. Gente, eram 12 meninos na fé. Jesus os conduziu à fé. E eles, se a gente começar a falar aqui, você vai perceber que eles eram absolutamente despreparados, carnais mesmo. Você se lembra daquele episódio em que eles tentaram passar por Samaria? E os samaritanos não gostavam de judeus, não deixaram Jesus passar com o seu pessoal. E aí o João, que era um dos discípulos, falou: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu aqui para acabar com essa raça? Pensa, Jesus botava a mão na cabeça e falava: João, você não entendeu ainda de que espírito você é, João. Eu não vim destruir gente, eu vim restaurar gente, João. Então, eu estou só dando um exemplo da imaturidade, da carnalidade. Jesus pôs até um apelido em João, você sabe disso? Nele e no seu irmão, porque eram dois espoletas, galinhos de briga. Jesus chamou-os de filhos do trovão. Foi um apelido aquilo. Eram galinhos de briga. Aí quando chega lá, no final da Bíblia, você vai ler a carta de João, já muito tempo depois, aí você vê o Joãozinho escrevendo assim, não é? Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma, temos um advogado junto ao Pai. Tão doce esse João, não é? Mas ele é doce porque ele passou por um processo de transformação, que a Bíblia chama de fazer discípulos, não é? Nós chamamos de discipulado. Uma transformação que foi feita. Agora, qual era a virtude desses homens? Que Jesus transformou de homens chucros, crus, em líderes de um grande avivamento. Qual foi a virtude deles? Sabe qual? Eles eram varas verdes. Eles eram maleáveis, eles aceitavam ser formados, eles aceitavam repreensão, eles se colocaram sob o cuidado de Jesus. Eu quero que você entenda, amado, que o Jesus que apareceu ali na Galileia pregando e que esse pessoal conheceu a princípio, não é o Jesus que a gente está aqui convicto de quem ele é, o Filho de Deus. Não, as pessoas ficavam olhando, mas de onde veio esse rapaz? Ele não é o filho do carpinteiro? A princípio até a própria família de Jesus achou que ele estava, quiseram mandar Jesus para o hospício, ele está delirando, virou pregador agora, quiseram prendê-lo. Está tudo na sua Bíblia. Mas Jesus pegou esses homens e trabalhou as suas vidas. E esse processo que nós chamamos de discipulado só é possível em varas verdes, em pessoas maleáveis. Por que Jesus não foi escolher os seus 12 lá das escolas rabínicas de Jerusalém? Tinha tanta gente preparada lá, gente cheia de Bíblia, cheia de conhecimento. Sabe por quê? Jesus não precisava de gente que já sabia. Jesus precisava de gente disposta a aprender. Será que você é um desses? Será que você é um discípulo? Será que você é uma pessoa maleável? Você é uma pessoa que está disposta a mudar de mente? Eu não estou falando apenas, veja bem, queridos, vamos desmistificar um pouco aqui a coisa, porque eu não estou falando apenas de mudança a partir da sua relação direta com Deus, mas eu estou falando de mudança a partir da ação de um líder na sua vida. Porque discipulado não é feito por Deus na nossa vida, é feito por alguém que Deus levanta para nos tratar. Alô, você está comigo? Varas verdes. Eu gostaria muito de saber se você é uma vara verde ou se você é uma vara seca. Se a religiosidade já te secou, se a experiência já te secou, se as frustrações já te secaram. Amado, você não serve se você estiver enrijecido. A igreja que Deus vai usar para virar o jogo é uma igreja de gente que aprende o tempo todo. Discípulos, varas verdes, que você pode trabalhar
que você pode ensinar, que você pode remover conceitos. Pensa nisso. Jesus, vamos pensar no episódio, Jesus e sua equipe. Imagina, Jesus está dirigindo a Kombi. Naquele tempo tinha Kombi ainda, amém? Na Bíblia de vocês não tem Kombi? Pensa em Jesus dirigindo a Kombi e os 12 atrás. E de repente Jesus começa a ouvir uma conversinha. Aí Jesus para no acostamento, fala: vem cá, pessoal, que conversa é essa que vocês estão tendo aí? Não, nada, não, Senhor. Não, eu vi uma conversinha, eu queria saber sobre o que vocês vinham conversando. Não, a gente estava aqui vendo quem é o maior, quem é o melhor de nós. Pura criancice. Jesus chega, desce todo mundo da Kombi, vamos conversar. Você pode imaginar essa cena? E aí Jesus reúne: pessoal, não é assim. No mundo, os homens ficam disputando posição, querendo um governar sobre o outro. Isso é lá no mundo. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E Jesus reformatava a mente deles. Sabe, muitas vezes eles eram repreendidos em público, porque eles não foram embora, porque eram varas verdes, porque eram tratáveis, porque eram pessoas que queriam aprender com o Senhor. Então, amado, guarda esse conceito. Nós precisamos ser e nós precisamos levantar uma igreja que tem essa proposta. Uma igreja de gente que está a fim de crescer, mas não é crescer para cima, é crescer para baixo. Você entende essa linguagem? É crescer para servir, é crescer para ser canal de Deus na terra. Isso não se faz com religioso, não se faz com gente cheia de medalhinha, não se faz com gente que sai por aí dizendo: eu já sei, sabe com quem você está falando? Não, então não vai servir. Por isso Jesus foi buscar varas verdes lá na Galileia. E quem sabe por isso Jesus resolveu olhar para nós e falar: vou investir nesse povo aqui. Amém? Diga comigo: maleabilidade. Segundo conceito importante, diversidade. Porque diz que Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ou seja, as varas não eram iguais. Iguais deveria ser o padrão das marcas, mas as varas eram diferentes. E para mim esse é um conceito muito importante, que a igreja precisa compreender, e que já conversando com o seu pastor aqui, eu vejo que até na constituição, na divisão que vocês têm, vocês compreendem a diversidade das pessoas. Fazer discípulos não é levantar gente em série, com os mesmos cacuetes, todos cópias caricatas do seu líder. Aqui, amado, sem nenhum azedume na colocação, mas às vezes a gente vê algumas coisas na igreja do Senhor que estão tão longe dessa proposta. A gente vê, assim, ministérios investindo em que os líderes sejam cópias, eu digo caricatas, do seu pastor, do seu líder maior. Até os cacuetes, os trejeitos, o jeito de falar. E a gente mata a igreja com isso. Porque se tem uma coisa que é rica na igreja, é a diversidade. É na diversidade que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Amém? É na diversidade que nós encontramos sentido, amado. Nós somos diferentes. Diga graças a Deus. Se tem uma praga que entra na igreja, que muitas vezes nos seduz e nos escraviza, é a tal da comparação. Porque a comparação é injusta. Quando eu me comparo com você, eu estou cometendo uma injustiça, porque eu sou eu e você é você. Amém? E eu não fui chamado para ser melhor nem pior que você. Eu fui chamado para cumprir o meu propósito, que cumprido junto com o seu propósito, serve ao propósito maior de Deus. Então, sermos diferentes, termos dons diferentes, termos temperamentos diferentes, é uma bênção.
Você já pensou na diversidade da equipe de Jesus, as varas de Jesus? Já pensou nisso? Jesus pegou 12 homens para conviver, já é difícil, né? Você imagina aquela turma, 12 homens. Na hora que todo mundo tirava o sapato, o chulé de 12 homens, 13. Não sei se você pensa que Jesus tinha chulé ou não tinha. Também é insignificante. O fato é que era difícil eles ficarem juntos. Eram diferentes. Você já pensou que na equipe de Jesus tinha um zelote e um cobrador de impostos? Gente, o zelote era o judeu mais radical que existia. Nacionalista, matava pela nação. Esse era o zelote. Aí o cobrador de impostos, que era o Levi, era justamente o contrário. Vivia do governo romano tirando o dinheiro dos judeus. E Jesus botou os dois no mesmo time. É mesmo que juntar um corintiano roxo e um palmeirense e falar, vocês vão ter que andar juntos 3 anos. E ainda se amar, hein? Acho que pega, não é? Gente diferente. Tinha uns que falavam mais que a boca. Pedro era aquele que falava e depois pensava. Aqui não tem ninguém assim não, né? Aqui todo mundo pensa e depois fala, certo? Pedro falava. Outros pensavam e não falavam. Enfim, eu não vou perder aqui meu tempo, mas estou jogando as ideias para que vocês compreendam que justamente naquela diversidade, Deus levantou uma equipe. E a visão de Deus é visão de equipe. Desde o princípio, Deus nos disse, Deus falou a nosso respeito, não é bom que o homem esteja só. Mas para nós sermos equipe, nós temos que parar com as comparações, porque as comparações dão à luz as competições. E as competições dividem a igreja. Você não está aqui para competir com ninguém, meu irmão. Fica tranquilo. Amém? Agora, quando a gente percebe isso, quando você começa a dar valor à diversidade, eu costumo dizer o seguinte, unidade na igreja é vital. Diga comigo, unidade é vital. Uniformidade é mortal. Pela unidade nós temos que lutar, pela unidade nós temos que morrer para nós mesmos, que é a única forma de ter unidade, é a gente morrer. Mas pela uniformidade não, as varas devem ser diferentes, mas é cada um vivendo para si? Não, o que há em comum entre as varas é a marca que vai se fazer nelas. Você está entendendo? O processo do discipulado, está ali um discípulo meu. Eu estou agora, né? Ele é um dos mais novos da minha equipe, o André. A minha equipe pessoal de discípulos. E o meu trabalho é cooperar com Deus para que o André seja mais maduro a cada dia e mais frutífero a cada dia. E eu não quero fazer com que o André seja igual a mim. Não. Eu quero fazer com que o André seja igual a Cristo, a quem eu copio. Eu quero fazer que o André tenha a visão que Cristo me deu e que ele desenvolva a visão a partir do ministério que Deus deu a ele, dos dons que Deus deu a ele, do temperamento que ele tem. Quando nós entendemos isso, nós passamos a valorizar quem nós somos e passamos a valorizar o outro que é diferente de nós. Quem está entendendo? Terceiro conceito. Tratamento. Diga ai. Diga ai. Porque diz que o Jacó pegou as varas diferentes, varas verdes, de álamo, de plátano, de aveleira, e o que ele fez? Ele lhes removeu a casca. Diga de novo, ai. Amado, você é uma bênção. Amém? Quem aqui assume, eu sou uma bênção? O problema é a casca. Você é uma bênção. O problema é a carne. O problema é a natureza humana que precisa ser
rompida. E Deus faz isso, mas Deus faz isso especialmente através do discipulado. Eu não conheço uma forma mais eficaz de arrancar casca de crente do que discipulado. É um líder que me conhece, é um líder que me ama, é alguém a quem eu confio, a quem eu me submeto. Você sabe qual é a definição de submissão? Porque submissão é um conceito importante no discipulado. Pensa bem, submissão, submeter-se, é você se meter debaixo da missão de outra pessoa. É você reconhecer que alguém foi levantado por Deus com a missão de te formar em Cristo. E você voluntariamente se submete, se mete embaixo e diz: eu aceito o tratamento. Foi o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus foi removendo a casca deles. De vez em quando tinha que ter uma conversa séria. De vez em quando dava vontade de desistir. Um dia Jesus até falou, não é? Porque tinha subido a um monte com 3 deles, e lá o céu desceu, o anjo apareceu, o fogo, enfim, tudo que você pode imaginar aconteceu naquele monte. E os 9 que ficaram lá embaixo encontraram um desafio de expulsar um demônio, não conseguiram. Quando Jesus chega, o pai do menino vem: olha, os seus discípulos aí não conseguiram expulsar o demônio. Deu um desânimo em Jesus. Jesus bateu a mão na testa e falou: até quando vos sofrerei? Você já pensou nessa frase? Foi um desabafo, né? Estava falando: gente, vocês estão sendo um sofrimento para mim, quando é que vocês vão aprender a andar pela fé? Mas Jesus não desistiu deles. A Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus insistiu, continuou trabalhando. Agora, eu quero chamar a tua atenção para esse processo, amado, remover a casca. Sabe por quê? Desde o dia que uma pessoa se converte, ela fica perfeita em Cristo. Sabia disso? Calma. Por quê? Porque o espírito dela é renovado, porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem habitar nela. Não foi o que aconteceu contigo? Não é o Espírito o penhor da nossa salvação? Ah, pastor, mas aqui não funciona não, porque os caras se convertem e não ficam perfeitos. Não, deixa eu explicar. Ela ficou perfeita em tese, né? Ela ficou perfeita por dentro. O Espírito dela deu as mãos para o Espírito de Deus, e Jesus disse: o Espírito, na verdade, está pronto. Qual é o problema? A carne, como diz o Ribeirão Pretano, a carne, irmão. A casca. Eu não sei aqui em São Paulo, Marcelo, mas lá em Ribeirão Preto tem uns crentes casca grossa. Casca grossa, dá trabalho. Eu não sei qual é a espessura da sua casca. Eu só sei de uma coisa, irmão: você quer servir a Deus? Quer mudar, quer contribuir para que, sabe, o rebanho de Jacó cresça? Então vai ter que remover a casca. Nós vamos ter que remover a casca. E eu vou falar muito com vocês hoje e amanhã sobre essa questão do relacionamento, do discipulado. Porque, é claro, quando eu prego, Deus usa isso para remover cascas. Quando você entra numa classe bíblica, num seminário, tudo que você está aprendendo da palavra vai operando na sua vida e vai transformando. Mas não há nada tão incisivo quanto o discipulado pessoal. Quando Jesus chamou aqueles 12 homens, isso está lá em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz: e Jesus os chamou para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a expulsar demônios e curar enfermos. Ou seja, o discipulado, ele tem processo e propósito. Presta atenção nisso. O discipulado tem processo e propósito. Qual é o processo? Ele os chamou para estarem com ele. O processo é relacionamento pessoal. Você tem que vencer todos os desafios de uma cidade grande como São Paulo e procurar estar próximo de um líder. Mas tão próximo ao ponto de que esse líder conheça a sua vida. Essa é a proposta de Jesus.
Discipulado é conhecimento de vida. É que eu possa olhar para o André e eu possa perceber as áreas de debilidade. E eu possa interferir na vida dele. Eu possa dizer, André, não é assim que se trata um filho. Não é assim que se administra o dinheiro. O reino de Deus tem outros princípios. E eu não preciso pedir licença para entrar na vida do André e corrigi-lo. Por quê? Porque quando ele aceitou ser uma vara verde nas minhas mãos, ele estava dizendo, eu aceito ser tratado. Pode tirar a casca, meu pastor. Quem está entendendo? E é assim que a gente vive, ou pelo menos tenta viver em Ribeirão Preto. Lá nós somos uma igreja relativamente grande, somos cerca de 5.000 pessoas nas nossas células. Mas, sabe qual é a minha alegria, a minha esperança? Não é que todo domingo eu possa pregar para essa multidão. Eu posso, todo domingo. Domingo eu vou voltar, sábado à noite, depois do culto aqui, eu vou voltar e no domingo eu vou pregar para essa multidão. Mas eu não estou iludido que a minha pregação é suficiente. A minha, se eu posso chamar de tranquilidade, é o fato de que cada uma daquelas pessoas tem um Jacó na vida dela, tem um líder que a acompanha de perto e que, inclusive, ajuda a remover a casca. É uma mudança de paradigmas. Porque nós estamos acostumados com igrejas que trabalham muito o programa. Igrejas precisam ter programa. Mas, amados, quanto mais nós estivermos, presta atenção nesse conceito, quanto mais nós estivermos dependentes dos programas e menos dos relacionamentos, mais próximos nós vamos estar de Roma e mais distantes de Jerusalém. Eu vou falar de novo. Uma igreja que se baseia em relacionamentos é uma igreja parecida com a igreja de Jerusalém. Uma igreja que se baseia apenas em programas é uma igreja parecida com a igreja de Roma. Que igreja nós queremos ser? Então nós precisamos estimular os relacionamentos. E não apenas relacionamentos de amizade, mas relacionamentos propositais, relacionamentos frutíferos. Jesus não chamou aqueles 12 para serem a sua patota. Não eram os amiguinhos de Jesus que iam pescar com Jesus. Aquilo tinha processo, que era estar juntos, que envolvia amizade, mas aquilo tinha também propósito. Estava lá no contrato desde o início. Jesus disse, eu quero que vocês venham estar comigo, porque eu quero enviá-los a fazer a obra de Deus. Então esse relacionamento visa um fim. Qual é o fim? Que todos sejam treinados para a obra do ministério. Então eu estou falando de mais do que classes. As classes são importantes. Nós temos as classes, nós temos os seminários, nós temos as conferências. Tudo isso ajuda, mas muito além disso, nós precisamos criar uma igreja em que a verdade é transmitida através de relacionamento, ou seja, discipulado. Você está entendendo o conceito? Amém. Eu sei que é um grande desafio isso, porque nós estamos no século 21, numa vida muito corrida, e vocês moram em São Paulo, onde para se deslocar de um lugar para o outro é um drama. Porém, Jesus não mudou de ideia. Ele nos disse, fazei discípulos, ensinando-os. Não há uma outra forma de fazer discípulos a não ser ensinando-os a guardar a vida de Deus. Eu vim trazer um problema para vocês aqui, hein? Não, eu vim trazer um reforço naquilo que Deus quer fazer. Remover as cascas. Será que você é um crente que pode... Que você tem casca, eu sei, uns mais, outros menos. A questão é se pode arrancar a casca. E ó que dói, hein? De vez em quando a coisa pega. Um dia Jesus chamou uma turma que estava ali só na da bênção. O pessoal estava gostando dos milagres. Os milagres, a unção, são fundamentais, são muito importantes. Tem aqui, tranquilo, pode ir. É água, né? Tem aqui. Mas Jesus, ele vinha fazendo muitos milagres, multiplicando pães, o povo gostava daquilo, e ele não fazia para dar show, não, ele fazia porque ele queria abençoar as pessoas.
Vocês já têm aqui metade do caminho andado, talvez mais do que isso, porque vocês são uma igreja de poder, de unção, de mover do Espírito, uma igreja profética. Mas aí um dia Jesus resolveu completar o negócio. Chamou todo mundo e falou, olha, é o seguinte, não é só de pão que vive o homem. Se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, ou seja, se vocês não se transformarem em pessoas aliançadas até a morte comigo, não tem jeito. Eu fico impressionado que a Bíblia diz que naquele dia muitos dos seus discípulos, não era da multidão, não, muitos dos seus discípulos o deixaram, porque Jesus pegou o canivete e foi mais fundo. E muitos o deixaram. Jesus olhou para os 12 e falou, vocês querem ir embora também? Porque a proposta é remover casca, não é só a gente ficar curtindo. Ainda bem que o Pedro falou naquele dia, não é? E o Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que Tu és o Filho de Deus, nós estamos contigo, pode meter o canivete, Jesus. Isso é na versão super atualizada da Bíblia. Pode continuar tratando, nós queremos, tem que comer a carne e o sangue, eu estou aqui, Jesus. Essa é a proposta do discipulado, amado. Não apenas que nós reunamos gente, mas que nós tenhamos um povo que queira, de fato, mudar de vida. Amém? Então vai ter que remover cascas de orgulho, de religiosidade, de independência. A igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja de privacidade. Sei que é um grande desafio você, nessa cidade tão perigosa, abrir sua casa. Mas por que a igreja tem que ir para as casas? Porque nas casas existe relacionamento, querido. Aqui você tem um nível de relacionamento, mas olha como é que você está sentado aí, olhando para a nuca do seu irmão. E tem algumas pessoas que estão tão formatadas para esse modelo, que você pega e dá uma casa-luz para ela cuidar, se bobear, o pastor vai visitar, chega lá na sala, tem 4 pessoas na cela, na casa-luz, uma sentada atrás da outra e o líder com o microfone na mão, pregando. E com a gravatinha, inclusive. Não, é para ser ao redor da mesa, é para ser sentado no tapete, é para ser terminando, tomando uma Coca-Cola junto, um suco, e relacionamento. Foi assim que a igreja cresceu em Jerusalém, no templo, e especialmente de casa em casa, porque nem o templo era o templo deles, era uma grande praça pública. Relacionamento. Ligue sempre isso. Igreja de relacionamento, Jerusalém. Igreja de estrutura e programa, Roma. Eu estou fora. Eu quero Jerusalém para a minha vida. Amém? Diga comigo, tratamento. Ai. Está afim? Ok. Quarto. Você está comigo, né? O Enéas disse que eu podia pregar. São só 28 pontos, nós já estamos no quarto, graças a Deus. Amém, querido? Então, estamos indo muito bem. Não, calma, irmão, é brincadeira. Não vai embora, não. Diga comigo, maturidade. Esse é o quarto conceito. Porque até onde vai isso? Tudo bem, pastor, eu quero ser um discípulo, eu quero estar junto com um líder, eu quero dar a liberdade para que ele me ajude a ser mais crente, mais espiritual, remover as... Eu quero, mas até onde vai isso? Onde é que termina esse processo? Diz assim, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura da vara. Oh! Onde é que esse processo deve levar, irmão? Esse processo deve levar à maturidade. Como eu falei, quando você se converteu, o Espírito Santo veio para dentro de você. E o Espírito Santo é perfeito dentro de você. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio. Essas coisas que não tem lei contra elas. Esse é o fruto do Espírito, mas ele está lá dentro. E é o tratamento, é o amadurecimento, é o discipulado, é o trabalho na palavra que vai arrancando as cascas até que a brancura da vara
Aquilo que está lá dentro fique exposto. As marcas de Cristo estejam expostas na sua vida. Aí alguém olha para você e não vê só uma vara de álamo, mas vê uma marca de bondade, vê uma marca de honestidade, vê uma marca de caráter, vê uma marca de unção, vê uma marca de misericórdia, de compaixão. Tudo aquilo que está no caráter de Cristo começa a aparecer em marcas na sua vida. É essa igreja que vai transformar o Brasil. Uma igreja sem marca, uma igreja desonesta, uma igreja fria, uma igreja sem unção, sem temor, vai piorar o Brasil. Então nós temos que conduzir o discipulado e temos que nos submeter no discipulado até que essa maturidade espiritual. Maturidade não é perfeição. Maturidade é aquele estágio em que você é firme em Deus, em que o seu testemunho é um testemunho coerente com o que você prega, e que você está, inclusive, habilitado a se multiplicar. E aí vem o quinto e último conceito. Sabe qual é o quinto e último conceito, amado? Exposição. Diga comigo, exposição. E se você já estava enrolado até aqui pelo que eu falei, agora eu vou te enrolar de vez. Porque o que fez Jacó quando as varas estavam prontas? Diz a minha Bíblia, as quais assim escorchadas, ou seja, descascadas, ele pôs em frente do rebanho. Ou seja, as varas foram trabalhadas para serem expostas. As varas foram trabalhadas para se tornarem referência para as ovelhas. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de liderança. Porque não adianta você ser um super crente, cheio de Bíblia na cabeça e até no coração. Você ser assim, sabe, a expressão da glória de Deus na terra, se isso não for colocado a serviço da influência sobre outras pessoas. Porque se for só para você ser um super crente, vivendo a sua vida com Deus, vamos transformar a igreja num museu. Um museu. O que faz um museu? Guarda peças raras. Muitas igrejas são verdadeiros museus, crentes excelentes e infrutíferos. Crentes cheios de conhecimento e até de testemunho, porém infrutíferos. Porque na hora que fala para eles, você tem que se tornar um líder, aí eles falam, não, aí eu não quero. Porque aí já vai entrar no meu tempo, e aí também a minha privacidade, e aí. Lá na nossa igreja, não tem uma pessoa que entre por aquelas portas que a gente não olha assim. A primeira vez que entra, a gente olha e fala, chegou mais um líder. O cara pode estar fumando maconha, pode estar bêbado, a gente olha para ele e fala, chegou um líder. Nós não conseguimos admitir olhar para alguém na igreja que não seja líder. Não, pastor, mas aí é radical. Eu pensava assim, eu fui formado em outro contexto, então pensava, não, alguns têm o dom de liderança, outros não. Eu admito, irmãos, que alguns têm um dom específico de governo e liderança. Mas todos os crentes foram chamados para a liderança. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, ele falou para todos os crentes, ele não dispensou ninguém. E se você vai fazer um discípulo, você tem que ser líder de uma pessoa. Não é uma questão de multidões necessariamente. Agora, para ser líder, a gente tem que pagar o preço, não é? Porque para ser líder você tem que se expor. Você tem que se dispor, você tem que compartilhar a sua vida, você tem que compartilhar o seu tempo. E na proposta de Jesus, você tem que chamar pessoas para perto de si, para que elas vejam como você vive. E vendo como você vive, elas aprendam a viver como homens do céu na terra. Então é comprometedor.
Porque o chamado não é para todo mundo ficar aqui no púlpito. No púlpito é fácil, irmãos. Olha, fala a verdade. Você não acha que eu fico bastante santo aqui no púlpito? O púlpito dá uma santificada na gente, fala a verdade. O púlpito tem uma aura. As pessoas olham e falam, uau, que homem. Ai, ai. Não, mas a proposta não é só no púlpito, porque no púlpito não dá para você ver os detalhes. A proposta é fazer o que eu fiz com o meu discípulo. André, pede folga no trabalho amanhã, porque você vai comigo. Aí você vai ver como é que eu vivo, de perto. Mais trabalhoso, né? Exposição. O que adianta? Uma vara linda, cheia de marcas de Cristo, escondida na moita. Fala para o seu vizinho, sai da moita, irmão. Fala, sai da moita, irmão. Você tem que se expor. Vocês estão entendendo, gente? E todos aqui podem, eu não estou falando de um vestibular, de você se tornar uma pessoa perfeita, não estou falando de você ser levado a um ponto de maturidade. Eu sempre conto a história de uma mulher que é líder na nossa igreja. O nome dela é Lucimar. Eu me surpreendi, já tem tantos anos isso, ficou marcado na minha memória. Nós estávamos num retiro, num reencontro, um encontro que a gente faz só para líderes. E ela pediu para dar um testemunho. Ela era uma líder de célula, e eu não a conhecia, nunca, para te dizer a verdade, eu nunca tinha prestado atenção nela. Muita gente, eu não dou conta de gravar, ainda mais eu que sou, né, esquecido. Mas fiquei surpreso, porque aquela senhora pediu para dar um testemunho. E ela, muito simples, ela disse assim, irmãos, eu queria dar o meu testemunho, com um portuguesinho meio fraco ainda, mas ela disse assim, olha, eu cheguei aqui na igreja há tanto tempo, não era muito tempo. Ela falou, eu era analfabeta, alcoólatra, prostituta, mãe de 7 filhos, todos sem pai e vivendo na miséria. Aí ela fez um sorriso bonito, bonito assim no espírito, porque a boquinha dela estava faltando alguns dentes ainda. Mas ela falou assim, mas agora, eu era tudo isso, né? Alcoólatra, analfabeta, mas agora eu já sou uma líder. Eu já tenho as minhas discípulas. Eu fiquei olhando aquilo, eu me emocionei, eu falei, meu Deus, que visão maravilhosa, porque numa igreja convencional, numa igreja de programa, numa igreja, uma mulher dessa, você já pensou? Uma mulher assim chega para um pastor de uma igreja convencional, fala, pastor, eu queria servir no ministério dessa igreja. Pois não, irmã, qual é a sua experiência? Ah, pastor, eu sou alcoólatra, analfabeta, não sei fazer um ó com um copo, e eu estou vivendo na miséria, tenho 7 filhos para criar, mas eu queria servir. O pastor ia fazer aquela cara comprida, assim, de pena da irmã. Ia falar, ô irmã, faz o seguinte, senta aí que a gente vai cuidar de você. E essa seria o máximo, ela ser cuidada, ela ser ali alguém que, não é? Não, mas numa igreja bíblica, essa mulher pode ser útil, ela pode se tornar uma líder. E ela está lá até hoje, já faz anos. Ela não ganha doutor e fulano de tal, não. Quem que ela ganha? Quem são as discípulas dela? São ex-alcoólatras, analfabetas, gente simples, que se eu mandar o doutor fulano de tal, vai comunicar o evangelho num nível que essas pessoas não vão entender. Então é alguém, aí outro dia, isso já faz menos tempo, eu estava numa reunião de oração, a gente tem a torre de vigia todo dia, 6 horas da tarde, oração na igreja, e nós estávamos lá, e a gente gosta de orar andando para um lado, para o outro, fazendo aquela bagunça, não sei vocês aqui. Eu sei que a gente estava orando, fazendo guerra, e eu olho lá para trás, tem uma senhora sentada lá, lendo a Bíblia. Eu sou meio colérico, meio não é colérico meio. Falei, meu Deus, tem hora para tudo, tem hora que é para orar, e tem hora que é para ler a Bíblia. Eu orava e olhava e falava, não é possível que a irmã veio ler a Bíblia na hora da oração, agora é hora de orar, gente, não é possível, eu vou lá. Ah, não, pera lá, estamos precisando de reforço aqui. Fui lá, irmãos, fui lá, na hora que eu cheguei pertinho, assim, por trás dela, quem que era? A Lucimar, a ex-analfabeta, estava lendo a Bíblia. Eu dei 2 passos para trás, falei, Deus, deixa que eu ore por ela, tem muita leitura atrasada aí, Senhor, deixa ela ler. Eu estou te contando isso, meu querido, para te mostrar
como é maravilhoso quando a gente acredita que as pessoas podem se tornar referência para o rebanho. Amém? Mas nós temos que ter uma igreja voltada para isso, onde todos são desafiados a passar pelo processo. Varas verdes que são trabalhadas até que sejam expostas, ou seja, que assumam ser. Porque o que essas varas fizeram? Essas varas inspiraram as ovelhas. As ovelhas olhavam para as marcas das varas e reproduziam. É tudo que a gente precisa. De ovelhas com as marcas de Cristo, de varas com as marcas de Cristo, que sejam a inspiração para a multiplicação da igreja. Nós precisamos de centenas, de milhares de líderes assim, querido. Só desse jeito a gente vai deixar de ser o Brasil evangélico e imoral para ser o Brasil transformado pelo poder de Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Então, se você entendeu essa palavra, é um bom começo. Você vai agora buscar, junto com seus pastores, como transformar isso, como dinamizar isso, porque vocês já fazem muito disso aqui. Mas como transformar isso no estilo de vida dessa igreja? Uma igreja profética, uma igreja que move na diversidade dos dons, uma igreja que adora, uma igreja que quando se reúne o Espírito se move, mas uma igreja de pessoas que estão sendo trabalhadas no relacionamento, no discipulado, para reproduzir um rebanho enorme, mas um rebanho que traz a vida do céu. Essa é a proposta. Você topa a parada? Vai doer. Mas olha aí, pastor, tua igreja está dizendo, pode mandar o canivete. É isso mesmo, irmãos? Então, canivete neles. Amém? Vamos ficar em pé? Podemos ter um momento de oração? Amanhã a gente vai mergulhar mais nesses temas, tá bom? A linha vai ser por aqui. Então, se você realmente se interessa, quer aprender mais, é claro, eu não estou trazendo aqui um conceito fechado, né? Mas compartilhando coisas que estão na palavra e que Deus vai dar a graça e a sabedoria para que elas sejam dinamizadas na vida dessa linda igreja aqui. Amém? Eu queria pedir que você por um momento, eu vou orar por você, mas eu gostaria de pedir que você orasse pelos seus discípulos. Não, mas eu não tenho discípulos. Bom, está na hora de começar a orar por eles então, se você não tem um discípulo. Se você não está formando discípulos diretamente, está na hora de você começar a orar por eles. Mas como é que eu oro? Eu nem conheço, mas Deus conhece. Jesus, lá em João 17, ele orou e disse: Pai, eu oro não apenas por estes, mas eu oro por aqueles que hão de crer na palavra deles, os que virão ainda. Então, eu queria pedir que agora você... Deus falou contigo nessa noite? Falou? Então, se Deus falou contigo, não deixa Deus falando sozinho, não. Você vai responder a Deus. Eu quero que você diga para Deus com a sua boca e com o seu coração que você quer ser uma vara verde exposta à frente do rebanho, que você quer passar por esse processo e que à medida que você vai consagrando sua vida, vá orando pelos seus discípulos também. Levanta a sua voz, por favor. Levanta a sua voz em oração. Consagra a sua vida ao Senhor. Diga: Deus, me usa. Eu não quero ser um assistente, eu não quero fazer parte de um auditório de igreja. Eu não quero ser só um frequentador de classes e de conferências. Eu quero ser um líder na tua casa, Senhor. Um líder servo. Amém? Ore ao Senhor. Vou te dar um tempinho para você orar. E aí eu vou orar por você também. Eu, na verdade, vou pedir um pouco mais de você. Talvez você nem saiba como, mas se você nessa noite, você se encanta com essa proposta de Deus, e você quer oferecer a sua vida, Deus, deixa-me fazer parte disso. Faz de mim um discípulo e um discipulador, Senhor. Se você quer se oferecer, sai do seu lugar, vem aqui mais para perto do altar, amém?
assim como uma oferta, dizendo: Deus, eu não quero ser um assistente, eu quero ser uma vara, eu quero ser alguém movido pelo Senhor, diante do rebanho, eu quero ser uma inspiração para outros, eu quero que ovelhas me vejam de perto e se sintam inspiradas a multiplicar uma vida santa, uma vida comprometida, consagrada. Pode vir, querido, venha dizendo: Deus me usa. Eu quero ser um desses santos que fazem a tua obra, que cuidam de gente, desses que te amam, mas que não te amam só com a canção, só com a adoração. Esses que te amam apacentando ovelhas, fazendo discípulos, ganhando vidas, consolidando novos convertidos. Oh, meu Deus, faz de mim um guia de pessoas. Eu quero guiar pessoas à maturidade. Eu quero abrir a minha casa para ensinar as pessoas a viverem contigo, Senhor. Eu quero perder o medo, para que o Senhor me use como inspiração para outros. Ah, Espírito Santo, essa é a tua igreja. Senhor, tu tens aqui, nessas dezenas de pessoas, o potencial para uma revolução. Com 12 homens simples, as bases do Império Romano foram abaladas. O mundo, a história foi mudada a partir de 12 varas verdes que o Senhor encontrou na Galileia. Meu Deus, tu tens mais do que 12 aqui nessa noite. O Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, Senhor. Por isso agora vem, Senhor, vem consolidando essa mensagem, essa palavra, Senhor, o poder dessa palavra em nosso coração. Meu Deus, nós estamos dispostos a ser instrumentos para virar o jogo. Ah, chega, Senhor, dos rebanhos de Labão envergonhando o teu nome. Senhor, faz de nós o rebanho de Jacó. Faz crescer a igreja séria. Faz crescer a igreja, Senhor, que tem marcas. Oh, Senhor, usa a nossa vida, usa a vida desse jovem, desse homem, dessa mulher, usa a vida dele, Senhor. Remove nossa casca, meu Deus. Aproxima-nos, dá-nos relacionamentos frutíferos. Relacionamentos frutíferos, Senhor. Ah, Senhor, levanta pais nesse rebanho, mais pais, mais mães. Levanta mais Jacós, pessoas que podem esculpir o teu caráter em outras, Senhor. Vai multiplicando isso, meu Deus. Senhor, e à medida que nós vamos sendo trabalhados, faça o milagre da multiplicação. Porque o milagre da multiplicação é o Senhor quem faz. É o Senhor que acrescenta dia após dia. Mas, Senhor, tu fazes a partir de uma referência. Aqui estamos nós, queremos ser a referência, Senhor. Trata-nos, ó Deus, trata-nos. Remove o orgulho religioso. Remove o comodismo. Remove, Senhor. Remove a independência. Remove, meu Deus, o desejo de proeminência. Remove essas coisas. E, ó Deus, forma em nós o modelo, Senhor. Eu quero abençoar cada um desses meus irmãos aqui, meu Deus. Quero abençoar esse ministério. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor reparta essa revelação com essa igreja. Meu Deus, daquilo que é do Senhor para esse povo e que está nas nossas vidas, nós liberamos nessa noite sobre os nossos irmãos, Senhor. Que venha uma luz nesses dias sobre isso aqui, Senhor. Uma luz, Senhor, sobre o que significa fazer discípulos, meu Deus. E que isso possa conduzir essa igreja, com toda a riqueza que ela já tem, ao novo nível de conquista, Senhor. Nós te damos graças e te daremos glória para sempre, porque a igreja é tua e a glória é tua sempre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu irmão, diga comigo diante do Senhor. Diga assim: Senhor, aqui nesse altar eu me ofereço
como uma vara verde. Eu quero ser trabalhado. Eu reconheço que dentro de mim está a brancura de Cristo. Mas eu quero que essa brancura venha para fora. E eu me ofereço para me tornar, pela tua graça, uma referência de multiplicação do rebanho de Jacó nesta cidade e por onde o Senhor me mandar. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, dê glória a Deus.